Para falar mais sobre este momento importante do país, eu recebo os cientistas políticos Iberê Cirna e Fernando Chagas. Boa noite, muito obrigado. Feliz 2019 já para os dois. Obrigado pela presença mais uma vez. Bom, queria começar esse nosso bate-papo aqui, usando aqui uma máxima do futebol: treino é treino, jogo é jogo. O Bolsonaro, enfim, inicia aí o seu governo. Qual é a expectativa de vocês, começando aqui pelo professor Iberê? Na verdade, se nós olharmos aí, até pelo discurso, ele está sendo coerente com tudo aquilo que ele vem falando. Nós ainda temos um espaço, porque o Legislativo começa a funcionar efetivamente depois de fevereiro, para começar essas negociações que o Brasil tanto precisa. Até então, nada foi surpresa. O que ele vinha dizendo, a postura, a forma que se comportou, a situação com que ele se coloca diante da Câmara e diante dos eventos é a mesma, nenhuma frustração. Então vamos esperar agora, efetivamente, quando a caneta deixar de ser BIC e passar a ser a caneta do presidente. Com bastante tinta, né? Com bastante tinta, que vai ter que assinar bastante coisa. Ele tem participado de alguns ministérios e tem mantido a coerência daquilo que ele vem falando. O que eu vejo, ele fez uma flexibilização quando ele foi no Congresso. Ele teve dois discursos. Do Congresso, ele começou a dialogar com o Congresso. Falar, nós estamos juntos para melhorar a economia. Ele amenizou. Amenizou, ele sinalizou, porque ele já está percebendo que só as bancadas temáticas não vão resolver o problema. Então ele vai ter que dialogar com o Congresso, que só na Câmara são 30 partidos. Quando ele foi para o parlatório, ele se manteve ainda no palanque. E o que eu vejo, no palanque ele está falando para o povo ainda, para manter unido a sua base eleitoral, porque ele sabe que o fundamental disso tudo vai ser a economia. E a economia ainda nós vamos levar um tempo, principalmente com a reforma previdenciária, para o Brasil recuperar a confiança dos investidores e ele voltar a crescer. Enquanto isso, eu acredito que ele vai manter esses dois discursos, Iberê. De um lado, ele vai falar para o eleitorado dele, para se manter unido o eleitorado dele. Principalmente quando ele fala contra o socialismo, ele está falando, eu sou anti-PT. E quando ele vai falar com o Congresso, é o que você falou, Irineu. Pouco a pouco ele vai tentar se aproximar, sem o toma lá da cá, mantendo essa coerência que ele, desde a eleição ele fala, para se aproximar e aprovar a pauta dele. Uma pauta liberal na economia e conservadora nos hábitos e costumes. Uma das coisas interessantes é assim, vamos acostumar que é um presidente que não usa metáforas. É um homem que é duro no falar, é direto, entendeu? Gosta, deixa de gostar. Ele me parece que optou pelas mídias sociais, é a forma dele se comunicar com a população. Então ele é muito relativo essa relação dele, como o Chagas está dizendo, com o Legislativo. O Legislativo também está repensando, até porque o ministério que o cerca não é o tipo de ministério que até então acompanhava os presidentes. Então, vai ter que ser um aprendizado do Legislativo, com toda essa cara nova dos deputados eleitos e senadores, e também o governo, o Executivo, como é que eles vão se relacionar. E tem um ponto fundamental, que vai ser dia 1º de fevereiro, a eleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Aí nós vamos ver o comportamento do Congresso e essa relação que ele vai ter. E um ponto importante que o Iberê tocou, ele vai tentar fazer essa ligação direta com a sociedade pelas mídias, imitando, de certa forma, o que o Trump já faz nos Estados Unidos. Vamos ver se aqui funciona, né? Governar por mídia social também E nos Estados Unidos é relativo também esse sucesso. A economia bomba, só que o Trump perdeu a Câmara para os democratas. Agora, fugindo um pouco do assunto, podiam mudar a data da posse, né? Podia ser no dia 2, né? Não no dia 1º, né? Que está todo meio de ressaca ainda do Réveillon, né? Podia ser, não precisa ser em fevereiro, mas podia ser no dia 2, pelo menos, né? Nós já tivemos aí outras datas. Sim, era junto antes, não era? Não, 15 de novembro, né? 15 de novembro já foi. Já era antes, né? Tomava posse antes, é verdade. Então foi mudando. Eu não sei se é bom ou ruim, todo mundo está de ressaca, ninguém viu absolutamente nada, aplaudiram, não acordei para assistir, não sei o que é bom. Você viu? Não vi, não consegui acordar, né? Eu estava na praia. Agora, há algumas ausências que chamaram a atenção, algumas delas já eram anunciadas, os partidos de esquerda, né? No caso do PT, o PCdoB e o PSOL, que já tinham anunciado que iriam boicotar a posse.
mas também as ausências de dois ex-presidentes, né, o Fernando Henrique Cardoso e também da Dilma Rousseff. Tem alguma consequência essas ausências? Olha, eu tenho uma análise assim um pouco, eu acho que é deselegante. Eu não entro aqui no mérito da corrente ideológica para A ou para B. É um desrespeito ao país. Lá nós estamos tratando do presidente da República eleito democraticamente pelas regras estabelecidas. Legitimamente. Então, quando você Todos eles que se dizem tão democráticos, tão democratas, né? É um desrespeito à população brasileira. Então, acho que o partido não pode partidarizar, discutir política num momento tão sério da história do Brasil. Quanto ao PT, e PSOL, PSTU, né, eles continuam cometendo, no meu modo de entender, o mesmo erro de radicalizar. Eu aceito a eleição, porém ela não foi lícita, porque este ou aquele, no caso do Lula, não participou, a Dilma foi derrubada. Por outro lado, até entendo politicamente, não sei se vai dar resultado, Irineu, eles vão radicalizar o discurso para, no caso de um governo ruim do Bolsonaro, eles se colocarem como outra opção. Mas eu vejo isso ainda muito longe, porque o desgaste do PT hoje é enorme. Mas são duas posições, né? Uma posição que eu acho antidemocrata, o resultado está aí, gosta ou não gosta, está aí. E do outro, a estratégia política, eu acho que eles estão se antecipando a uma estratégia política que ainda está longe de acontecer. Mas os partidos deveriam respeitar o povo brasileiro. Porque, na verdade, todos eles são mantidos com as suas ideias com o dinheiro do povo brasileiro. Partidário e fundo eleitoral. Partidário. Quer dizer, então, não dá para ficar com essa brincadeira de eu perdi, eu não vou. Seja lá quem... Se fosse o inverso também, eu iria estar fazendo a mesma crítica. Quanto aos presidentes, o histórico dos dois diz por que não foram, lamentavelmente. Bom, outros dois momentos que chamou a atenção, não é, na posse ontem, o primeiro deles que eu quero destacar é a participação da Michele Bolsonaro, né, a esposa dele, que pela primeira vez também, numa quebra de protocolo, até discursou, e antes do presidente, não é? E o segundo, o tom da posse no juramento do vice-presidente, o general Mourão, que a gente tem inclusive aqui a imagem. Vamos ver primeiro a imagem e depois vocês comentam. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O que chama a atenção é o tom de voz, mas se a gente lembrar que ele é general, né, não há muita... a sua formação, né? Só para quem não entende o que é a caserna, né, quem é que não entende esta fala. Qualquer um que estivesse lá, qualquer um dos generais, falaria no mesmo tom. Eles são treinados e é assim que eles falam com toda a sua tropa. É um tom imperativo, né, de ordem. Né? Quero ir daqui, aquela formação que eles têm, né? Agora, no tocante ao caso da Michele Bolsonaro, o que eu vejo é, ao falar para os portadores de necessidades especiais, ela está falando para a minoria. Até para mostrar, olha, o meu marido, Bolsonaro, presidente da República hoje, ele não é contra as minorias. Ela tem uma atuação já nessa área na Igreja Batista. Isso, então eu vejo mais, ela teve um sentido político, inclusive ela é muito bem postada, né? Sem dúvida. Acho que foi uma grande sacada, e ela falou, olha, nós também vamos falar para a minoria, que é a grande crítica que ele vem recebendo desde o processo eleitoral. Agora, ela se coloca numa posição de que não vai ser uma figura decorativa, vai ter uma participação ativa no governo, mas se a gente agora também pensar em relação ao general Mourão, os 22 ministérios já foram anunciados e publicados no Diário Oficial, e ele não teve nenhum outro cargo a não ser o de vice-presidente. E ao contrário do que ele próprio já tinha dito, que ele não queria ser uma figura decorativa. Mas até então... mas eu acho que até pela quantidade de generais, ele não vai ser decorativo nunca, entendeu? Agora, eu fico um pouco assustado, viu? Com a mídia. Eu leio um jornal hoje que tem a profundidade com que eles analisaram o que a primeira-dama falou. Tem um intertítulo lá, né, uma retranca dizendo assim, a primeira-dama usou a palavra mulher uma única vez no seu discurso. Mas que coisa profunda, que falta de senso
Isso na imprensa, na grande imprensa. Aí ela falou tanta coisa, por que não se criticou, se falou da minoria, da maioria, se nada. Foi quantas vezes ela usou a palavra mulher. Gente, dá para a mídia, por exemplo, acordar um pouquinho também e falar, nós estamos no mesmo país aqui, sim, entendeu? Não vai ser por aí. Isto é lamentável. Parece que é a sororoca da morte de alguns canais e empresas de comunicação aí, que já estão vendo o futuro meio negro, entendeu? Então já estão pesquisando, essa coisa é absurda. O fundamental é o essencial. O essencial que eu vejo, no meu modo de entender, são as reformas econômicas, partindo principalmente da Previdência. Dali nós vamos ver se o resultado vai ser positivo ou negativo para a recuperação da economia, principalmente com a confiança dos investidores no Brasil. Por falar em promessas de campanha, né, que algumas eram encaradas até como bravata, que não iam sair do papel, que não eram possíveis de serem realizadas, o presidente acena aí com a possibilidade de um decreto para a liberação do uso e o porte de arma, e tornando isso o porte definitivo. Quer dizer, ele continua sendo coerente, não é, Ivereno? Continua do mesmo jeito. O discurso continua o mesmo. É lógico que nós estamos trazendo a público como se nós, né, fôssemos agora à loja, me dá uma arma e eu saio atirando em todo mundo. Não é isso. Na verdade, existe o quê? Não, acho que as pessoas também têm que entender a diferença de porte e posse de arma. Né? Seria a posse de arma. É diferente. O porte é você andar com a arma na rua e a posse é na sua casa, na sua propriedade. Então, assim, mas é óbvio que a corrente contrária já está vendendo a ideia que quando ele aprovar isso aí, você pode comprar uma submetralhadora ali na esquina e sair matando todo mundo que você quer. Gente, vamos aproveitar e ler um pouquinho o que está sendo a proposta. Eu posso até criticar, eu acho que devo, o contraditório é real. Faz parte da política. Faz parte da política. O que eu não posso é subentender isto e sair vendendo um terror para a população. E ele vai expedir vários decretos. Sim. E também medidas provisórias. Eu acredito que ele comece a reforma da Previdência com medidas provisórias, mexendo na lei orgânica da assistência social. Mas que depois vai depender do Congresso, né? Mesmo editando medida provisória. Isso, perfeito. Pode até editar a medida provisória, né? Mas lá na frente. Perfeito. Ele tem aquele tempo natural, né? O que eu vejo é que ele vai fazer isso um teste para ver a reação, mexendo principalmente na assistência social. Agora, perfeito, Irineu. Lá na frente, que é aí que eu vejo o grande divisor de águas. Agora, vai ser a reforma da Previdência. Em relação à Previdência, ele já falou em fazer uma Previdência fatiada. Parece que agora os assessores deles também já estão defendendo essa possibilidade de uma previdência, uma proposta de previdência fatiada. E eles iniciariam, inclusive, essa proposta através de medidas e decretos, atacando determinados pontos que são aqueles mais críticos. Né? E que pode ser feito através de decreto e medida provisória, porque não é constitucional. E aí amenizariam as críticas em relação à grande reforma. E onde tem as fraudes, né? Que justamente são... quer diminuir fraude, porque é o que tu não fala, mas e a fraude? E quem não paga o INSS? E quem não regulou? Então eles querem tentar atacar de alguma maneira esses pontos da Previdência. Bom, a primeira medida do novo governo foi definir o salário mínimo para esse ano de 2019 em R$ 998, R$ 8 abaixo do que era esperado, que o Temer, né, tinha dito que seria R$ 1.006, né? R$ 1.006. Acabou não assinando, jogou o pepino no colo do novo presidente, R$ 998. É um valor... É escochante, até o 1.000, não adianta. Até o 1.006 não ia resolver. Até o 1.006 não ia resolver. Então nós ficamos brigando com números, né? Tem os dois lados. Ele passa o recado, eu vou fazer um governo de austeridade. De outro lado, a economia é pequena para cada um. No geral, a economia no ano é de 2 bilhões e 600 milhões. Eu ainda vejo pequena. Eu teria deixado... Ele já anunciou, inclusive, o próprio Paulo Guedes, que quer desvincular esse reajuste do salário mínimo da inflação. A tendência é essa. Muitos benefícios, esses benefícios, eles vão tentar desvincular do salário mínimo. O salário mínimo só vai ser base para o mínimo. Todos os outros benefícios serão desvinculados e a correção seria pelo crescimento do PIB. Mas o curioso é que não se fala mais naquele estudo do Diese, que dizia quanto deveria ser o salário mínimo. Hoje já está o quê? Uns 5 mil? Tranquilo. Se não me falha a memória, era $100 o mínimo, né?
Então é assim, tem coisa no Brasil que é esquecida rapidamente, entendeu? Por qualquer governo, por qualquer um defensor do salário mínimo. Bom, ele também promete aí um forte programa de desestatização para os próximos meses. Hoje a Bolsa subiu porque um assessor lá do ministro disse que a Eletrobras, inclusive, vai ser privatizada. E não só as empresas que fazem parte da Eletrobras. A Eletrobras também vai ser ou extinta ou privatizada. Isso, a Bolsa já teve uma reação enorme hoje em relação a isso. Isso, a Bolsa ela cresce quando há um boato, no fato ela desce, né? O que eu vejo são 5 reformas fundamentais, rapidamente, da Previdência, a privatização, a reforma orçamentária, a reforma tributária e a abertura comercial. Sim. O que eu vejo, ele vai ter que fazer isso na sequência, porque se mandar essas 5 de uma vez só, não passam. Então, eu acredito que ele vai gradativamente impondo essas reformas para o Congresso e eu vejo que a economia ela vai se recuperar na medida que as notícias positivas começarem, como no caso hoje, dizer que a Eletrobras vai ser privatizada. Eu acho que tem mais um ponto aí. Eu acho que esse discurso de pré-campanha, essa coisa toda, ele resgatou um pouco o orgulho do brasileiro, né? O brasileiro parece que pôs na cabeça que ele tem que ser respeitado. Como ele não sabe? Milagre, brasileiro nenhum acredita de que a economia de hoje para amanhã vai melhorar, que ele vai arrumar um emprego, ganhar 10 mil. Mentira, o brasileiro não pensa assim. Mas ele precisa ser um pouco mais respeitado. Ele precisa ter um pouquinho de segurança. Ele precisa saber que a impunidade não pode engraçar nesse país. Ele precisa saber que a educação não pode ser tratada do jeito que é tratada. Então, quando ele começa a entender isso, é uma força positiva. Agora, você não vai ver nenhuma grande medida econômica com o Mr. M. Não tem jeito. Não tem Salvador da Pátria. Não tem, nós vamos ter que ir com calma, mas vamos chegar lá. Fosse qual fosse o presidente, a dificuldade de recuperação econômica... Isso, acho que ninguém tem dúvida em relação a isso. Rapidamente aqui para a gente dar uma acelerada, porque são muitos assuntos e vocês vão ter que voltar durante o ano de 2019 inteiro aqui ainda. Queria falar um pouquinho a respeito. Primeiro do Sérgio Moro, que também tomou posse hoje, não é? Ele traz uma grande expectativa junto com ele. Nós comentávamos, né, Iberê? Quer dizer, ele abandonou uma carreira para se... jogar na política. Para entrar para a política. O que dá para dizer a respeito do desafio, principalmente do Sérgio Moro? Que já falou acho que eles são corajosos, tanto ele como o governador do Rio. Os dois. Os dois são juízes. Não, eu colocaria o de Minas também. O de Minas também. Olha, não, mas são juízes que abandonaram a carreira. Abandonaram a carreira, né? Falaram assim, eu vou entrar aqui e vou largar, deixar de ser juiz. Na atual crise, na atual confusão, é difícil você ter isso. O que eu vejo no Moro, ele vai muito bem no combate à corrupção, acho que esse vai ser o grande mote inicial do governo. A preocupação que eu tenho do Moro é na segurança pública. Segurança pública, não basta você combater a segurança pública, o Estado vai ter que ocupar o seu espaço com escola, saúde, educação, iluminação e assim por diante. Bom, rapidamente, só para encerrar mesmo uma palavrinha de vocês a respeito do Dória, que assumiu também o governo em São Paulo. A gente está com o tempo estourado já aqui, Berê. O Dória, na verdade... O PSDB vai passar por uma transformação, pelo visto, né, na mão já do falou Dória, lá. Aliás, foi muito crítico ao PSDB pela condução da política no estado de São Paulo. E ele está propondo uma novidade. Ele está propondo o quê? Rever esses conceitos para poder realinhar o partido. E aí eu acho que ele é um homem com muita facilidade da mídia. Assustou todo mundo, quem não trabalhar vai ser mandado embora. Aquela história dele, que é o marketing pessoal do Dória. Novamente, ele tem uma frase que diz: o estado de São Paulo não pode estar a reboque. Ele sempre é o principal... A locomotiva. Então, vamos esperar que seja. Chagas. No caso do PSDB, eu vejo que ele vai tentar tirar o PSDB de um partido tradicionalmente da social-democracia e levar para o centro ou centro-direita. Sem dúvida. É a grande transformação. Berê, obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Chagas, obrigado mais uma vez. Espero estar muitas outras vezes junto com vocês aqui nesse ano de 2019.